Olá, estamos começando o Religário de hoje, aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação. Desde 1995, declarado Patrimônio Cultural do município de Belo Horizonte, Ilê Uopô Olujucan é o primeiro terreiro de candomblé aqui da cidade. O terreiro está vinculado à tradição iorubá e seu patrono é Oxóssi. Nosso convidado de hoje, Sidney de Oxóssi, é Babalorixá e com ele vamos conversar sobre o patrimônio da religião e da cultura afro-brasileira. Você também pode participar dessa nossa conversa através do nosso e-mail religare@tvhorizonte.com.br. Mande uma sugestão ou também faça sua pergunta. Como vai? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Na que paz bom. de Olorum. Que bom. Como é, qual é a história, desse primeiro terreiro de candomblé aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte? Sim. Embora o candomblé na Bahia tenha mais de quase 500 anos, o candomblé de Belo Horizonte chegou através do seu Carlos Ribeiro, Carlos Olujucan, em 1963, quando ele veio aqui fazer um trabalho para uma irmã de santo dele, e ele gostou de Belo Horizonte e resolveu montar um terreiro aqui. E foi o primeiro terreiro, porque na época só existia a Umbanda, que é uma outra religião de matriz africana, Sim. mas tradicionalmente brasileira, não é tão africana quanto o candomblé. Então ele veio e gostou de Belo Horizonte, ficou e colocou esse primeiro terreiro. Então o candomblé de Belo Horizonte hoje é um candomblé que tem o quê? Tem 45 anos, ou então é muito novo, ainda está engatinhando, é baseado no que nós temos na Bahia, no Rio e em São Paulo. Sim, vocês trabalham em parceria, em associação com outros terreiros, outras religiões de matriz africana em Minas? Sim, existe uma união, né? Nós somos muito unidos, porque, igual, eu sou da cultura iorubá. Então, para nós, Oxóssi, que é o meu orixá também, ele é o pai de todos. Então, na nossa religião não existe filhos nem netos, existem irmãos. Então, devido a essa irmandade, existe essa ligação com outros terreiros, esse vínculo com outros terreiros. Uns mais e outros menos, devido à aproximação que nós temos, até mesmo de amizade e de identidade. Sim, e para fora até do estado há um Centro Nacional de Religiões Afro-Brasileiras, né? O CENARAB. Pode dizer, ela integra todos os terreiros? Como é que é o trabalho dessa associação? Tá, aqui em Belo Horizonte nós temos o CENARAB e o Intercap. O CENARAB é o órgão que quando nós precisamos, nós fomos até ele. É como se fosse um conselho nacional da religiosidade. Então, é um órgão que nos representa e nos defende, tanto nas esferas estaduais, municipais Sim. e federal, como no poder executivo e legislativo. Os terreiros de candomblé, especificamente, ou também de outras religiões de matriz africana? Toda a cultura, tudo que está vinculado à cultura africana. Congado, umbanda, candomblé, tudo, não há discriminação. Ah, sim. E no caso dessa associação, dessas associações, não é, que você vem comentando, como é que se discute hoje a questão da identidade cultural, não é, afro-brasileira? Em que pé está essa discussão? Olha, aqui em Belo Horizonte, o CENARAB tem um papel muito importante, porque é um órgão atuante de militância. E nós, através do CENARAB, nós participamos de vários congressos, seminários, onde nós vamos mostrar a cara e nos resguardar os nossos direitos enquanto o povo do santo, né, que nós somos conhecidos. Então, o CENARAB, ele tem essa capacidade, porque não dá para todo mundo querer falar. Então, este órgão, ele participa como um interlocutor da nossa religião para com os poderes públicos e sociedade civil também. Sim. Existem trabalhos específicos de resgate da memória, não é? Até mesmo a questão da linguagem, né? Firmar uma linguagem própria. Não é? Como que esses trabalhos são feitos?
Tá. A partir na década de 90, nós começamos um movimento de buscar a nossa identidade, né? Porque o candomblé estava muito associado à Igreja Católica devido ao secretismo religioso. Então, hoje nós temos um movimento, cada um que é o conselheiro do terreiro, que é o babalorixá, ou que é o tateto, que é da cultura banto, temos esse trabalho, está buscando esse resgate, está colocando para os nossos filhos, né, para os nossos clientes, a nossa cultura, a nossa linguagem, o que é. Inclusive, eu participo de vários trabalhos junto à Fundação Municipal de Cultura, em termos de estar divulgando essa questão da nossa cultura. E isso nós estamos resgatando, né, porque é uma coisa que nós estamos tirando a discriminação que existe, e também dentro do nosso terreiro, porque muitas vezes tem filhos de santo que ainda não conseguiu compreender o que é candomblé e o que é a outra religião. Então, pergunto para ele, o que você é? Eu sou católico. Não, você não é católico, você é candomblecista. Porque nós temos uma cultura própria, nós temos um Deus, um Criador de todas as coisas, então nós temos uma identidade. Mas isso é muito difícil devido Minas, principalmente Minas, está muito presa a uma religiosidade cristã. Então, aí o resgate é lento, mas nós estamos conseguindo fazer o nosso. Pouco a pouco. Pouco a pouco. No caso, inclusive, eu lhe apresentei como babalorixá. Mais popularmente, pelo sincretismo, babalorixá é o popular pai de santo. Isso. Isso mesmo? É isso mesmo, mas nós não temos santo, nós temos orixás. Sim. Então, nesse resgate da memória, essa linguagem vai sendo corrigida e vocês vão afirmando. Isso, enquanto babalorixá, enquanto praticante do candomblé, nós temos que estar sempre exigindo e fazendo com que a nossa linguagem seja conhecida. Porque senão fica muito difícil, porque o que acontece? Hoje, atualmente, quando a gente vê aí alguma coisa que alguma outra religião, outras pessoas que se institula pai de santo faz, ou então, quando fala assim, foi um pai de santo foi preso com uma droga, o pai de santo foi preso por estar usando criança no ritual de magia negra, ou então está colocando todo mundo dentro de um liquidificador. Então, quando fala babalorixá, nós estamos identificando aquele que está apto dentro da cultura africana. Sim. A exercer o exercício da sua fé. Sim. Do ponto de vista até da educação, né? Vocês têm parceiros importantes, por exemplo, a Secretaria Municipal de Cultura, mas também a própria legislação federal deu um passo muito significativo em relação ao ensinamento e à discussão da cultura afro, da constituição dessa matriz no Brasil. Vocês têm participado desses projetos, têm colaborado, ajudado nesse projeto educacional? Sim, muito, muito. Isso é uma luta nossa. E com a criação da Lei 10.639, de estar incluindo no currículo, nós não queremos criar adeptos, nós queremos tornar conhecida a nossa cultura para acabar com a discriminação, né? Porque quando se fala em cultura religiosa, eu sou formado em filosofia, estudei no ISTA, e lá as pessoas que lecionavam cultura religiosa, lecionavam só a questão dentro da matriz cristã. Então, é difícil você, dentro de uma sala de aula, você colocar tanto uma imposição para quem não é cristão, como também colocar dentro de uma sala de aula uma imposição da cultura para eles, mas em termos de conhecimento e não em termos de doutrina. Né? E também nós, na conferência, tanto na conferência municipal, quanto estadual e nacional para a igualdade racial, uma das coisas que nós pedimos ao Estado que ele fosse laico. Porque hoje em dia, o Estado tenta ser, mas não consegue. Então, você vê, hoje nós não temos partidos, nós temos segmentos. Segmento evangélicos, segmento cristão, segmento ruralista,
né? E o Estado, ele está para legislar para todos e não para um grupo. Então, tem muita coisa que chega na Câmara Municipal e que nos afeta. Então, nós temos o Senarab, aí entra o Senarab, que mobiliza e que nós vamos, brigamos. Vou te dar um exemplo. No ano 2005, o terreiro recebeu uma homenagem dos 10 anos de tomamento. Sim. Um diploma de honra ao mérito. Foi um custo passar, porque quem era o presidente da Câmara era evangélico e ele não estava aceitando. No dia da homenagem, não tinha ninguém a não ser o autor da solicitação. Ou então, para você ver como que é. Ou então, o Estado, ele tem que ser laico. Nós não queremos nada para nós queremos para todos. Inclusive, enquanto cultura, não se, nesses termos, não há uma valorização. Sim, com certeza, com certeza. E olha que nosso povo, que a nossa cultura, ela tem vários pontos, tanto africano, como indígena, como europeu, e a questão é que o povo pega e joga a nossa cultura para debaixo do tapete. Nós vamos continuar conversando no segundo bloco. O nosso convidado é Sidney de Oxóssi. Religar e volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Religário dessa semana. O nosso convidado é o Babalorixá Sidney de Oxóssi. Nós estamos conversando sobre a cultura e a religião de matriz africana. Nesse segundo bloco, nós vamos conversar mais especificamente, nós falamos muito sobre o terreiro, sobre essa visão mais geral da identidade cultural no primeiro bloco, mas agora, mais especificamente, sobre o candomblé. Na ata, né, você comentou, eu li que a pessoa que representava, não é, o terreiro lá na Câmara Municipal leu um provérbio, não é, e me chamou muita atenção, eu tomei a liberdade de copiá-lo. Né? Traduzido seria: a árvore que Olorum planta, não há ninguém que possa arrancá-la. Não é? Qual a importância, não é, dessa fé em Olorum? No candomblé, qual que é a centralidade dessa fé em Olorum? E porque muita gente pensa o candomblé como religião politeísta. Não. E é um equívoco nisso, não? Ah, com certeza. O Olorum é o nosso Deus, criador de todas as coisas. Ele tem, em vários momentos, é o mesmo Deus, mas que tem outros nomes. Olorum, o dono do céu. Olodumare é aquele que está acima de tudo, que vê tudo e que não existe nada acima dele. Olodumare. Então, quando essa frase, a árvore que Olorum planta, ninguém consegue arrancar, foi quando os negros vieram sendo trazidos para cá, eles eram obrigados a dar 3 voltas, ou 7, na árvore da memória, porque os brancos acreditavam que ali eles iam esquecer a sua cultura e colocava dentro do navio. Então, esse provérbio é para justificar que não adianta fazer nada, que aonde o Olorum planta uma árvore, ninguém consegue arrancar, né? Ou então a nossa cultura, ela é monoteísta. Nós temos um único Deus. E os orixás não são deuses, são filhos de Olorum, que participa da sua equidade, não da sua equivalência. Sim, como que isso? Como assim? Eles são filhos de Olorum. Eles participam como filho e não igual na equivalência, no mesmo poder de Olorum. Sim. Né? Então, aí são os orixás. E ainda nessa expressão, né, a árvore que Olorum planta, ninguém consegue arrancar, me remete também à relação do candomblé com a sacralidade da natureza. E hoje em dia, quando se discute muito a questão da sustentabilidade, como é que você associa o candomblé com essa discussão? Qual a relação de Olorum, qual a relação dos orixás com essa espiritualidade de sacralidade da natureza? Olha, o candomblé é uma religião completamente naturalista, né? E que preserva a natureza. Para você entender
eu vou te contar um mito rapidinho, que Iemanjá, que é a mãe do mar, que mora no mar, estava muito triste com o povo da terra, que vivia julgando coisas dentro do mar. Então ela foi até Olorum reclamando do Araê, do povo da terra. E Olorum deu a ela a capacidade de criar ondas para que tudo aquilo que não fosse do mar, que fosse julgado fora. Ou então você vê que desde o primórdio, essa já é um mito nosso, que nós ensinamos para os nossos filhos, da preservação da natureza. Que até Iemanjá, o orixá, foi reclamar com Olorum que o homem estava sujando as suas águas. E foi criadas as ondas para julgar fora tudo aquilo que não pertence ao mar. É tanto que tudo que cai no mar que não pertence a ele, a onda vai trazer. Esse é um valor. Esse é um valor. Que outros valores são ensinados através dos mitos, não é, da religião candomblé? Olha, cada orixá, ele tem você pode trabalhar com ele dentro dessa perspectiva. Vamos supor, Xangô é o dono da justiça, né? Ou então da gente ser justo, porque Xangô, ele foi rei e conta-se um mito que a população se revoltou contra ele, que ele era um rei injusto. Então, quando ele foi banido da terra de Oió, ele começou a rever os conceitos e determinou que ele seria aquele que iria lutar pela questão da justiça. Nós temos a questão da Nanã, que é vida e morte, ou então a questão do aborto. Por que nós não devemos abortar? Porque é uma questão que nós estamos matando um pedaço de um orixá que está ali dentro. Nós temos a questão de Obaluaê, que é a questão da saúde, né? Nós temos Oxumaré, que é o arco-íris, o que é responsável pelo transporte da água para o céu e do céu para a terra. Porque a água, a chuva para nós é o amor de Olorum sobre a terra, para frutificar, para prosperar a terra. Então, o candomblé tem muitos valores morais. Só que tem uma questão. Nós não temos uma conduta, nós não forçamos ninguém a mudar a sua conduta. Não é uma religião moralista no sentido de querer mudar o outro para se adaptar dentro do candomblé. Ou então, no candomblé é uma religião que aceita todos de qualquer jeito. E depois que está lá dentro, essa pessoa vai mudar os seus conceitos, a sua vida, a sua forma de pensar. Eu tenho um caso de pessoas que eram viciadas, que roubavam, e depois que foram para lá, nós conseguimos mudar. Porque como é que acontece? Desculpe se interromper você, eu não costumo interromper meus convidados, mas como é que esse processo de educação ele acontece? Sabe, a questão da gente estar trabalhando os mitos. Todo mês na minha casa, o primeiro domingo do mês, nós temos um encontro, onde a gente pega um tema central e vai estar trabalhando ali. Ou então a questão da pessoa que age de uma forma errada lá fora, na rua, a gente mostra para ele que ele, de uma certa forma, está trazendo para dentro do terreiro os seus feitos e que aquilo está nos prejudicando. Que então ele deve repensar, né? Ou então a gente dá conselho, vê o que está acontecendo, porque muitas vezes o que acontece, igual a questão da droga, é de pessoas que têm a vontade, mas não encontram o apoio, todo mundo critica e não vê o problema. Outro dia eu estava até vendo um programa sobre acupuntura, que antes de Mao Tse Tung, eles tratavam a acupuntura, a doença e a espiritualidade. Como Mao Tse Tung tirou a espiritualidade e só colocou a acupuntura como um tratamento de doença. E agora está voltando. Por quê? Porque eles acreditam que todo efeito no corpo que nós temos, existe uma particularidade ligada a uma espiritualidade. E qual que é o papel do ritual, do culto nesse processo de formação? De formação da gente, olha, tem vários momentos. Um dos momentos é a gente rememorar, estar contando a história dos nossos orixás para os nossos filhos. Teve um candomblé sábado agora na minha casa, passado, onde foi candomblé do Ogum. Então, eu estava no domingo, quando a gente senta para bater papo, para descansar, eu estava falando para isso, como que é bonito, né? A gente rememorou um acontecido há milênios de anos atrás.
Ou então, é nesse culto que a gente consegue mostrar para o filho, aquele que é filho do Ogum, Ogum é aquele que abre o caminho, aquele que dá vazão à vida da gente. Agora só que o candomblé, ele não põe nada na mão do orixá. A nossa cultura diz o seguinte: você é responsável pela sua vida. Ou então, o que acontece? Tudo que acontece na minha vida é consequência dos meus atos. Ou então eu não tenho que culpar o Ogum, não tenho que culpar o Oxóssi, não tenho que culpar o orixá nenhum. O orixá é simplesmente a minha ligação para com o Olorum, e não no sentido mediatista de atender os meus pedidos. Se a minha vida está errada, eu tenho que verificar aonde eu estou errando, quais são as minhas opções de escolhas que eu fiz e que não está dando resultado. Ou então, o candomblé é uma religião onde é que ele prega esses valores morais e põe um ser mais consciente do seu papel aqui, tanto com a natureza como com a sua própria vida. Porque o nosso corpo é a morada de Deus, é a morada de Olorum. Eu já conversei aqui também com outros professores da PUC, já conversei também com o Erisvaldo, também Babalorixá, e eu já fiz essa pergunta a eles, assim, como é que o candomblé dialoga com as outras tradições? E eles insistiram na questão do respeito, né, que é fundamental nesta religião. Você também confirma esse posicionamento? Sim, inclusive eu sou um defensor, quando o pessoal fala, vamos fazer um movimento contra a intolerância religiosa. Eu falo assim, não, eu não quero que me tolere, eu quero que me respeite. E como é que você vê essa demonização, né, que no terreno religioso se faz em relação às religiões de matriz africana de modo geral? Nós vamos terminar com essa questão. Olha, eu vejo o seguinte, eu vejo isso como um golpe baixo, uma forma de desmerecer o outro para que eu me sinta melhor. Então, outro dia eu estava conversando com uma determinada pessoa, que eu liguei até para o programa e falei, vivo, falei, olha, vocês já são grandes, para que vocês ficam usando de uma banalização de uma cultura para vocês se promoverem e se tornarem grandes? Então, isso é o que mais acontece. Hoje, você liga a televisão, você vê em alguns canais, né, a demonização do culto, que é o diabo, e é interessante que nós não acreditamos no diabo. Tudo bem. Paz de Olorum, como você começou o programa, não é? Isso. Sidney de Oxóssi foi o nosso convidado de hoje. O Ilê Uopo Olojucan fica na Rua Doutor Benedito Xavier, número 2030, no bairro Arão Reis. Muito obrigado, Sidney, pela sua presença. Está aberto o edital para a turma 2009 do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Informações pelo site pucminas.br/ppgcr ou pelo telefone 31, que é o código aqui de Belo Horizonte, 3319-4633. Você pode ligar de 14 às 17h30. A Soter, ela lançou recentemente uma nota. A Soter é uma sociedade civil fundada em 1985, ela congrega hoje 550 associados de diversas regiões do Brasil. Em sua grande maioria são profissionais inseridos em instituições de ensino superior e programas de pós-graduação do Brasil, com reconhecimento pelo MEC, pela CAPES. E ela divulgou, como eu dizia, uma nota pública contra 2 projetos de lei que estão tramitando no Senado e na Câmara dos Deputados. Ela diz que esses projetos de lei são inconvenientes e nocivos aos profissionais de teologia. Declarou a diretoria e esses 550 associados que eles não apoiam nem reconhecem a organização do que vem sendo chamado de Conselho Federal de Teólogos. Segundo o órgão, tal conselho não tem respaldo da entidade e nem das principais universidades e programas de pós-graduação em teologia do país. Religare fica por aqui. Um abraço muito cordial e até o próximo programa.